Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Deladir Lima, da Assembleia de Deus em Lima, Pernambuco. E nós estamos aqui para trazer um assunto interessante para a meditação de todos vocês que nos assistem nesse momento. Em primeiro lugar, nós queremos saudar a todos que com grande paciência nos assistem. Queremos agradecer a sua audiência. Queremos agradecer a oportunidade que Deus tem dado de nos encontrarmos de modo virtual e discutirmos esses assuntos. Nós sempre procuramos trazer assuntos do momento, da hora, assuntos assim que são interessantes para todos. E este assunto que vamos falar certamente interessa a muitos de vocês. São três comportamentos reprováveis da liderança evangélica. Vamos analisá-los. Em primeiro lugar, um dos comportamentos que são reprováveis para a liderança é aquele que se manifesta quando a liderança, em reuniões, até mesmo no púlpito, em reuniões de trabalho, etc., aí olha para a membresia, para os liderados, diz: olha, quem estiver insatisfeito, pode ir embora, desapareça daqui. Em muitos lugares onde tem carta de mudança, de recomendação, peça a carta e vai embora, desapareça, a gente não precisa de você. Então esse comportamento é um comportamento reprovável. Inclusive, muitos líderes usam aquela velha abordagem de dizer que o problema está em quem quer ir embora, quem quer sair, quem discorda. É muito fácil. Reducionista esse tipo de comportamento e fácil de ser aplicado, porque aí você se livra das pessoas que estão te atrapalhando, e fica lá na boa, como se diz aqui. Então, nós queremos pensar nesta noite sobre Jesus fazendo esse tipo de coisa. Jesus olhando para as pessoas ao redor, e dizendo: vão embora, desapareçam, não quero ver vocês aqui. Jesus fazia questão de incluir as pessoas, mesmo aquelas que dele discordavam. Tá certo? Então nós temos que pensar com muito carinho nesse assunto, porque às vezes o problema está na liderança. O problema não está em quem sai, em quem discorda, em quem critica. O problema é que muitas vezes a atuação dessa liderança é criticável. Muitas vezes até pecado. Eu já vi casos em que as pessoas se indispõem com um determinado líder por causa de pecado, ou por causa da leniência com o pecado, da omissão com o pecado. Ele não faz nada, as coisas acontecem, os pecados chegam para ele, ele não toma nenhuma providência. Quando alguém vai embora, quem foi embora é que está errado. Então esse é um problema muito sério. Vivemos num tempo que tem muito coach, muitos manuais de liderança, e parece que todos esses manuais eles não encontram aplicação no mundo real, porque numa mera discordância já se está abrindo a porta da rua para que as pessoas vão embora. Que lógica nós teríamos? Eu coloquei aqui no meu artigo, sugiro que você leia, vou deixar o endereço aí para que você leia no meu blog o artigo completo. Eu estou aqui pensando algumas ideias desse post. Que lógica teria nós olharmos para um homem que agora abre a porta do seu aprisco, do seu redil, olha para a ovelha e diz: pode ir embora, desapareça. Você está desconfiado da minha gestão, então vai embora. Que lógica nós veríamos nisso? Certamente nós ficaríamos chocados. Ainda tem um desdobramento, que são aqueles que comparam quem discorda Datã, Coré e Abirão, os famosos líderes lá de Moisés, que foram engolidos pela terra, e há quem até ameace, roga praga. Crente não deveria fazer isso, mas faz. Você vai ver, Deus vai abrir a boca da terra e vai te engolir. Então, gente, é um tipo de comportamento mesquinho, na verdade. Se há uma discordância arrazoada, então vamos analisar por quê, o que está acontecendo, vamos conversar. E muitas vezes não acontece isso. Então, é terrível. Antigamente ainda tinha um outro desdobramento, que era a profetada, profetada de encomenda. Se fazia profetada e as pessoas eram levadas a crer naquilo que estava sendo profetizado, mas a profecia era pura carne.
era só para impor, né, um chamado divino, um líder dado por Deus, né? Esse tipo de coisa caiu no esquecimento em muitos lugares, né? Mas eu acredito que em algum outro lugar deve sobreviver, tá certo? Cuidado que algumas dessas bravatas ditas de púlpito querem esconder nada mais nada menos do que problemas, é uma cortina de fumaça, né? O líder aponta lá para o outro lado e diz: o culpado está ali. Todos se viram para lá, o foco muda e ele pode, né, fazer as coisas erradas em paz. E isso foi já utilizado várias vezes na Bíblia, né? Está aí Saul, Acabe, entre outros, tá certo? O segundo comportamento reprovável é aquele que diz que as ovelhas que se recebem não devem ser recebidas com problemas, né? Chegou um irmão ali e disse: olha, eu vim de outra igreja, uma outra denominação, outro ministério, e lá eu não estava me sentindo bem. E, rapaz, esse camarada é problemático, essa mulher é problemática. Ora, a igreja é o quê, meus amados? É um hospital. Ela tem que receber ovelhas problemáticas mesmo para tratá-las, cuidá-las, né? Isso com muito prazer, com muita alegria, para que possam se recuperar, crescer na ortodoxia, que é o correto aprendizado da palavra, e na ortopraxia, que é a correta prática da palavra. Tá certo? Jesus, ele teve um pequeno rebanho de 12 homens. Né? Havia muita gente que o seguia, mas aquele grupo dos 12 era o maior. E aquele grupo dos 12 era cheio de problemas. Nós temos Judas, nós temos Pedro, né? Todos abandonaram Jesus. A gente fala muito de Tomé, que não creu, né? Que Jesus havia ressuscitado. Só crerei se vir os furos nas mãos e do lado, etc. E tal. Mas a verdade é que todo mundo duvidou da ressurreição de Jesus. As mulheres, quando chegaram no recinto em que os discípulos estavam, vocês podem ler isso lá no texto sagrado, soou, o texto diz mesmo assim, soou para eles como um desvario. O que é desvario? É loucura. Tá maluca, essas mulheres estão vendo aí fantasma, estão dizendo que foi Jesus. Né? Então, é nesse contexto que se desenrolou a equipe que Jesus escolheu. Agora você imagina, Jesus escolher Judas, escolher Pedro. Né? Quem de nós diria que Jesus seria um bom líder se fizesse essas escolhas, se alguém fizesse essas escolhas hoje? Né? Então, mas é aí que está a beleza da equipe eclesiástica, do rebanho eclesiástico. É a diferença. É pessoas que não pensam da mesma maneira, pessoas que não agem da mesma maneira. Né? Essa cultura de unanimidade ela é extremamente perigosa, porque embota os sentidos. Né? É incenso, é bajulação, você é bom, você é um grande líder, tal, títulos e mais títulos, e a pessoa acaba assim, vai descendo. E aí acaba caindo, porque não vê os problemas, não vê os erros, tá certo? Um outro aspecto dessa questão é que, novamente, os manuais falham, né? Porque ninguém duvida que Jesus é o líder por excelência, mas nós vamos reconhecer que a equipe dele não era das melhores, segundo o ponto de vista humano, né? Então, temos aí um desafio para entender, né? Ovelhas que vêm nem sempre são problemáticas, e se são, vamos recebê-las e tratá-las, tá certo? Aliás, meus amados irmãos, um bom líder, ele nem escolhe as suas ovelhas, elas vêm atraídas pela sua liderança, né? Atraídas pelo chamamento de algum amigo, por exemplo, e elas vão chegando, vão se agregando, tá certo? Mas nós não podemos esperar de um grupo humano nada mais, nada menos do que tensões, problemas e dificuldades, e até falhas, né, estruturais, de tal maneira que aquele grupo se desfaça ou se divida. Isso é natural quando estamos tratando de seres humanos. A última prática que nós queremos abordar aqui, eu falei, são 3 práticas, né? A última prática é dizer que as ovelhas que procuram outro rebanho são rebeldes, são desviadas, né? Descaracterizá-las totalmente, estigmatizá-las. Né? Do ponto de vista assembleano, isso é uma grande contradição, porque veja, a Igreja Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista. Nós não vamos discutir aqui como, nem porquê, nem detalhes, tá certo? Mas a realidade é essa, saiu da Igreja Batista. A Igreja Batista saiu da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana saiu da Igreja Luterana. A Luterana saiu da Igreja Católica. E vai. Então, não tem como a gente falar de divisão, fulano se dividiu, não sei quem se dividiu. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas são livres
para se agrupar, são livres do ponto de vista da lei, são livres do ponto de vista da Bíblia. Jesus, em momento algum, proibiu novas igrejas, novas denominações, olha, estejam aqui unidas na igreja de Jesus Cristo. Nem placa de igreja tinha, né? Então, é fora de contexto esse tipo de caracterização que não visa nada mais nada menos do que afastar as pessoas, né? Aquele ali é um rebelde, é uma pessoa que saiu do nosso rebanho e não merece crédito nenhum, então não se junte com ele, eu não quero ver você com ele. Tem líder até que disciplina, né, eventual amizade de uma pessoa que saiu de uma igreja e foi para outra, né? Mas esse tipo de coisa, irmãos, ele está cada vez mais caindo em descrédito, porque há algumas décadas era uma raridade alguém sair de uma denominação para outra. Hoje é justamente o contrário, né? E isso aconteceu muitas vezes porque a liderança se mostrou falha, se mostrou moralmente reprovável, até pecadora, muitas vezes, e aí se encobre o pecado de uma determinada liderança, as pessoas se insatisfazem e vão embora, simplesmente vão embora, tá certo? Então, à medida que a informação ela se consolida nesse mundo em que vivemos, é o mundo da informação, né? Nós vivemos na era da informação, e essa informação não pode mais ser represada por ninguém. Então passa para lá, passa para cá, líderes sem transparência, líder cuja gestão tem problemas, e o que é que acontece? As pessoas desaparecem, tá certo? Aqui vale aquele ditado, né? Não é a altura da cerca que retém o gado, mas a qualidade do pasto, né? As reses podem até pular a cerca se não tiver uma comida adequada, né? Então é preciso cuidar da igreja, porque nós temos uma igreja que cansou, meus amados. Eu digo isso com muito pesar no coração, não digo isso com nenhuma alegria. Olha, cansou de falsos moralistas, de esbanjadores, de gente perdulária, de aproveitadores, tá certo? De pregadores vazios da palavra, de doutrinadores distanciados totalmente da palavra. Então a igreja está cansada disso, né? Cansou de tudo, meus amados irmãos. E agora está vindo a rebordosa, como se diz aqui no Nordeste, que é o efeito de todo esse cansaço. E vai ser um movimento que não dá para impedir, tá certo? Muito pelo contrário, quem tentar impedir vai ser ultrapassado, vamos passar por cima dele, ele vai ficar feito aquele homem lá na porta de Samaria, tá certo? Então, o que deveria ser feito numa debandada era analisar as estratégias, repensar as atitudes, né, para que não aconteça isso. Mas muitas vezes há uma estigmatização, né, e o líder se enche de si, não está errado, ele não erra, e quem erra são os outros, e etc. E aí o negócio complica. Para piorar e para encerrar, veio o Covid, né? É uma zona cinzenta, eu disse aqui no meu artigo. Ninguém sabe o que é que vai sair daí. A igreja está em casa, estão se fazendo as lives, e o que será? A gente não sabe, tá certo? Só quem viver é que vai ver o que vai acontecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e sabedoria para podermos liderar nesse tempo difícil. Que Deus te abençoe, é o que eu peço, em nome de Jesus, o seu amado Filho. Muito obrigado pela sua atenção.